Oi, pessoal, e aí mais uma matéria importantíssima, tá? Propriedades da radiciação. Só que eu não vou passar teoria para vocês, não. Vou passar na prática, tá? Do jeito que a gente faz mesmo, porque ninguém grava teoria, ninguém decora isso, também é desnecessário. É na prática mesmo que a gente faz tudo acontecer, beleza? Quando a gente tem aqui, ó, o radical, esse número do radical aqui, igual a esse expoente do radicando, a gente simplesmente pode fazer isso aqui, ó, simplificar. E quando a gente simplifica esse com esse aqui, a gente acaba cortando a raiz também. Por isso que vai dar isso aqui, olha. Tá bom? Por exemplo, quer ver? A gente tivesse aqui... Vou dar um exemplo e depois a gente faz outro. Um exemplo de uma raiz quarta de 3 a quarta. A gente corta e corta. E aí ficaria 3, tá? Simples assim. É muito simples, tá? Vamos nos outros exemplos aqui, ó. Aqui eu coloquei um 2, mas vocês sabem que quando a gente tem uma raiz assim, olha, a gente sabe que é raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 é igual a 2, tá? Então, mas eu coloquei aqui só pra gente se lembrar, tá? Na hora de cortar. Então, aqui, ó, corta e corta. Pronto. 5. Aqui também, igual, ó, cortou, cortou. 2. Olha que simples. Cortou, cortou. 3, tá? É claro que depois vocês podem... A gente tem simplificação de radicais aí de uma forma um pouco diferenciada. Tem no canal também, vocês podem procurar lá simplificação de radicais e vocês vão ver outras questões. Mas nesse momento aqui, olha, se esse expoente for igual a esse número da raiz aqui, tranquilo, é só simplificar, cortou, cortou, beleza? Vamos para a segunda. Na segunda propriedade, olha o que a gente tem aqui. Aqui a gente tem uma multiplicação, aqui dentro do radicando, tá? E aqui a gente vai ter um número, olha só. A gente pode desmembrar, tá? A gente vai desmembrar. Raiz n de A. Aqui, ó, raiz n de A vezes B é igual raiz n de A vezes raiz n de B. Também não tem mistério nenhum, bem tranquilinho. Um exemplo aqui que até eu já fiz, ó, raiz quadrada de 3 vezes 5 é igual a raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5, tá? Que também a gente poderia colocar a raiz quadrada de 3 vezes 5, 15, tá? Mas o importante é isso aqui, olha. Isso aqui é a propriedade, tranquilo? Mas ninguém vai ficar usando propriedade. A gente vai usar na hora que for fazer um polinômio, que tiver aí umas raízes, a gente vai precisar. Mas ninguém precisa de propriedade, na verdade. Vamos ver esse aqui. Tomara que não esteja muito claro aqui. Tomara que vocês estejam conseguindo ver. Aqui a gente tem, ó, raiz cúbica de 4 vezes 7. Então, a gente vai ter raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 7. Tranquilo. Que também é igual a raiz cúbica de 4 vezes 7, 28, tá? Tranquilo também. Esse aqui, raiz quarta, olha, de 6 vezes 8 é igual a raiz quarta de 6 vezes raiz quarta de 8, que também é igual a raiz quarta de 6 vezes 8, 48. Show de bola? E também, ao contrário, é a mesma coisa. Olha aqui, a gente tem raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 20, que é a mesma coisa de raiz quadrada de 5 vezes 20, que é igual a raiz quadrada de 100. Tranquilo? Acho que é tranquilo, né? Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 6 é igual a raiz cúbica de 2 vezes 6, que também é igual a raiz cúbica de 12. Beleza? E aí, na simplificação de radicais, a gente vai ver diferente isso aqui. A gente vai fatorar esses números e vai encontrar um outro resultado bem interessante também. Uma outra forma de encontrar o resultado, na verdade. Bom, a terceira propriedade, ela já vem dizendo sobre as frações, tá? Já tá mostrando fração aqui. Aí, olha só como é interessante. Raiz n de A sobre B é a mesma coisa da multiplicação, só que nesse caso agora é a divisão. A gente vai desmembrar, vai jogar uma para cima, outra para baixo. Raiz n de A dividido por raiz n de B.
Como é que a gente faz isso? Simples também, gente, ó. Traço de fração aqui, raiz de 5, lembrando que essa é quadrada, tá? Se não tem nada é 2, sobre raiz quadrada de 3. Facinho. Põe o traço da fração sempre. Aqui a gente tem raiz cúbica de 75 sobre 4. Raiz cúbica de 75, raiz cúbica de 4. Nenhum mistério. Aqui a gente poderia, olha, cortar e cortar, viu? Sempre procurem simplificar ao máximo. Vamos usar simplificado. Raiz quinta de 5, raiz quinta de 3. Ou raiz quinta, vamos colocar 50, raiz quinta de 30, só para não ficar dúvida. Esses 5 meu. Tranquilo? Tranquilo, né, gente? E aí, ao contrário, mesma coisa. A gente vai colocar aqui, né? A gente já tem ele desmembrado e a gente vai juntar todo mundo. Raiz quadrada de 3 meios. Aqui, raiz cúbica de 9 sobre 12. Beleza? Tranquilinho. Mais uma. Agora, essa aqui sim. Essa costuma pegar um pouquinho. Aí a gente tem uma manhãzinha para fazer, mas é tranquilo também. Então, olha só o que a gente tem. Raiz n de a elevado a b é igual a elevado a b sobre n. Mas de onde é que se tirou isso? Olha só. Nós vamos pegar esse número aqui do radical e vamos colocar ele embaixo, tá? Vamos colocar ele embaixo. E vamos pegar esse que tá aqui, que é o expoente da base, e vamos colocar em cima. Não dá para explicar por que é que acontece isso, mas a gente tem uma regrinha que é bem legal. É assim, olha. Vamos colocar a base, olha, a gente vai colocar a base aqui. Essa é a base, tá? Tem que sempre lembrar disso, essa é a base. A ideia é, quem tá por dentro, tá? E a gente pega pra nossa vida. Quem tá por dentro, quem sabe das coisas, quem estuda, quem se atualiza, está por cima. Quem tá por dentro, tá por cima. Agora, quem tá por fora, quem não quer estudar, quem não corre atrás de nada, vai estar sempre por baixo. Tá? Qualquer coisa, vocês voltam aí pra vocês entenderem. Repito a base aqui, tá aqui. Aí, o que eu tenho? Quem tá por dentro, vou botar a fração aqui, quem tá por dentro, tá por cima. Quem tá por fora, tá por baixo. Fácil, né? É fácil. A base fica aqui. Aqui vai meu traço de fração. Quem tá por dentro, tá por cima. Quem tá por fora, que nesse caso é o 2, tá por baixo. Nesse caso aqui, a gente pode até, olha, 7 elevado a 6 dividido por 2 dá 3. 7 ao cubo. Ao cubo, a gente poderia fazer essa conta aqui, tá? Não vamos fazer agora, não. Mesma coisa. Coloco a basezinha aqui, 11, tá? Quem tá por dentro, tá por cima. Quem tá por fora, tá por baixo. Tá bom? Então tá. Essas são as propriedades da radiciação. Próximo vídeo tem muito mais. Tá legal? Tchau, tchau.